Nuk Pirma Wahib Pirhab Wahab Kishat Ashahem Utah. Calma, está tudo bem. Você pode abrir os olhos. Eu trouxe você de volta, já que você queria ficar ouvindo essa porcaria tecnológica de podcast. Então, bem-vindo à sua nova vida depois do apocalipse. Então, como sempre, eu sou o Bino, Reptiliano Albino, tô aqui com meus amigos para mais um episódio do Depois do Apocalipse. Eu sou o Franco Maçom. E eu sou o Negromante. Então, pessoal, nosso tema de hoje, né, como vocês já sabem pelo título, vai ser sobre Febrônio Índio do Brasil. Eu não sei, vocês sabem se ele é considerado o primeiro psicopata? Não, né? Porque tem outros crimes, né? Teve o crime... Primeiro psicopata não, mas tem um monte de gente que diz que ele é o primeiro assassino serial do Brasil. Pois é, mas e os crimes da Rua do Arvoredo? São de antes dele, também são em série. É que como o caso dele ficou muito famoso por causa do manicômio judicial, eu acho que ele... Ele teve mais destaque, né? Teve mais destaque, né? Então... porque os da Rua do Arvoredo acho que não é todo mundo que conhece, apesar de ter sido bem notório na época. Eu já ouvi eles em vários lugares dizer que ele é o primeiro psicopata famoso do Brasil. É que ele fez sucesso internacional também, né? Sim. Então, né, Febrônio Índio do Brasil. Pobre, mestiço, homossexual e serial killer. O que a gente pode falar sobre essa figura emblemática, assim? Ele vem de uma cidade muito, muito pobre, que é São Miguel do Jequitinhonha, né, que fica na região norte de Minas Gerais. Eu não sei se vocês sabem, conhecem, mas o Vale do Jequitinhonha, né, é uma região pobre até hoje, se eu não me engano. Ele tinha um pai que era açougueiro, né, o Teodoro, o Teodorão, como chamavam na cidade. Ele também era agricultor, o pai dele, né? O que eu vi é que o pai dele trabalhava mais como açougueiro até, mas eu acho que ele trabalhava com alguma coisa do campo também, né? Ele era conhecido ele era notória a sua violência, né? Ele era um homem violento, ele era alcoólatra, né? Batia com frequência na família dele, né? O Febrônio é o segundo filho de 14, se eu não me engano. É 14, não? Isso, sim, 14. São 14. Ele foi o segundo filho de 14. Ele nasceu em 1895. Então, se a gente até parar para pensar, 1895, 6 anos após a Lei Áurea ter sido assinada, né, decretando o fim da escravidão. Isso aí é bom ter em contexto. A mãe dele, ele diz que se chamava Estrela do Oriente Índio do Brasil, mas um irmão desmentiu, dizendo que ela se chamava apenas Reginalda. Outro fato interessante, né, é que, como a gente vai ver ao longo da vida do Febrônio, ele adotou diversos nomes. Um deles era Febrônio Simões de Matos, o que provavelmente, pelo que eu pesquisei, algumas pessoas acreditam que seja o verdadeiro nome dele. Que ele adota Índio do Brasil por ele ser... No Brasil se convencionou por chamar de cafuzo, né, a mescla do índio com o negro. E ele quis valorizar essa descendência indígena, né? Para se valorizar, então ele coloca: sou Febrônio Índio do Brasil. Sim, sim. O pai dele era um homem muito genioso, né? Como eu já disse, de temperamento muito violento, que não precisava de muitos motivos para agredir mulher e filhos. E essas constantes agressões acabaram levando o Febrônio, ainda criança, né, fugir várias vezes da sua casa.
E aos 12 anos de idade, ele vai embora, né, de vez, para nunca mais voltar com um caixeiro viajante, né? Ele viveu um tempo em Belo Horizonte e depois foi embora para o Rio de Janeiro lá pela idade de 14 anos. Não sei se eu estou muito correto, né? Vocês me corrijam. Uhum. E esse caixeiro viajante, como muitas outras personalidades da vida dele, sem identificação nenhuma, né? A gente não tem como saber. A gente não tem como saber. Uma coisa interessante é que essa versão do caixeiro viajante é um depoimento do próprio Febrônio, já quase, tipo, bem velho, perto do falecimento. Uhum. Até então não se tinha esse dado. Ele só foi revelar isso perto da morte, sabe? Que quando ele fugiu foi com um caixeiro viajante. Então pode ser só uma maluquice. No fim da vida dele, ele já estava bem mais delirante, né? Bem mais delirante, né? É bem complicado porque, assim, como é que a gente sabe, como é que esse limiar, né, na construção da loucura, né? Como é que a gente passa a não acreditar no que a pessoa fala. Deixa eu fazer um adendo aqui, tem um documentário, se eu não me engano, dos anos 90, ele é muito famoso, que é sobre saúde mental, Estamira o nome. E as pessoas fizeram um documentário sobre essa senhora esquizofrênica que mora no lixão de Gramacho, no Rio de Janeiro, e ela é tipo uma liderança até das pessoas que vivem ali no entorno. E tem uma cena em que ela vai no médico e conta pro médico que estão fazendo um filme sobre ela. E o médico não acredita, obviamente, né? Porque é uma pessoa esquizofrênica, uma pessoa que sofre de delírios. E no caso do Febrônio, né? Como é que a gente sabe? Como é que a gente vai saber? E a infância dele, não se sabe muita coisa, não se tem muitos registros. É uma incógnita, né? A gente sabe que o pai batia nele, mas são relatos dele. Né? A gente sabe o nome da mãe, Reginalda, por um irmão, mas até onde se sabe, por que não poderia ser Estrela do Oriente, Índio do Brasil, né? Sim. A gente não tem como contestar essa construção. Como é que a gente vai entrar dentro da cabeça de alguém que nem o Febrônio para poder contestar esse tipo de coisa, né? Pois é, exatamente. Eu particularmente, eu acho bem fascinante, assim. Acho extremamente fascinante. E tem esse relato, né, do próprio caixeiro viajante, que não sabe quem de um homem que na infância dele era um eletricista que trabalhava para o governo, de uma barragem, se eu não me engano, algo assim, que ensinou ele a ler, que era um homem muito devoto, era um homem que lia muito a Bíblia, ensinou ele a ler usando a Bíblia, o que, vou ser sincero para você, assim, não é um fenômeno no Brasil, principalmente o Brasil da época. As pessoas, quando se alfabetizavam em grande parte as camadas mais populares através da leitura da Bíblia, que era um livro de mais fácil acesso, né? Mas é sempre uma incógnita, assim, essa parte da adolescência até a vida de crime. Essa história da alfabetização dele também é um relato que ele deu próximo da morte, sabe? A gente não tem como precisar esse tipo de coisa, constatar, porque pode ser verdade, como pode ser delírio. Como pode ser delírio, exatamente. Sim, e eu lembro que na matéria que eu li falava que ele falava com muito carinho dessa pessoa que alfabetizou ele, que ele ficava emocionado lembrando da pessoa, mas no entanto essa pessoa não tem nome, não tem época, não tem, sabe? Ele não conseguia recordar o nome, né? Pode ser misturas de memória com fantasia, como pode ser a mais estrita verdade, a gente só não tem como saber. Claro que é inegável que em algum momento da vida ele foi alfabetizado, né? Tanto que... Sim, assim como é inegável que ele era um gênio, né? Vamos combinar. Apesar dele ser de uma família pobre, dele ter poucas condições, ele era muito inteligente. Muito inteligente mesmo. Mas então, é toda uma incógnita, né? Essa fase, essa infância e início da adolescência, né? O que para nós até é discutível usar o termo adolescência, pré-adolescência, né? Porque nessa época tu tinha infância e fase adulta. Sim, Mas, assim, aos 14 anos de idade ele vai para o Rio de Janeiro e lá ele começa a vida de crimes dele, né? No início ele trabalhou de engraxate, né? Ele chegou a trabalhar de engraxate? Sim, ele trabalhou um tempo como engraxate, depois ele começou a se envolver com jogos de azar, e aí isso foi alguns anos, até ele começar a se envolver de fato com crimes.
E aí os crimes foram ficando cada vez mais graves. Tipo, no ano de 1916 a 1929, ele tinha sido preso mais de 37 vezes. Uhum. E quais eram as acusações? Várias. Era golpe, mentira. Aos 21 anos ele já demonstrava tendências criminosas, que foi justamente em 1916 que eu falei. Ele cometia pequenos furtos, fraudes, roubos, chantagem e o crime de vadiagem, que até acho que é um crime que não existe mais. Hoje em dia não, mas durou durante muito tempo no Brasil o crime de vadiagem. E acho que dependendo do estado ainda existe, viu? Mas vocês notam, o crime de vadiagem, o crime de vadiagem, ele meio que é um crime que o policial decidiu que tu cometeu, né? Sim, exatamente. Tu tá ali parado no lugar, tu não tem emprego, tu é negro, tu é minoria, não, tá vadiando, vai pra cadeia. Sim, é bem isso, Franco, que era um mecanismo do Estado de deter pessoas possivelmente prejudiciais à sociedade, perigosas. Então, como tu não tinha nenhum crime para imputar a elas, né, tu usava vadiagem. acusava de vadiagem. Até porque vamos lembrar que nessa época é a época do Lombroso, né? Então negros, nordestinos, por causa do formato do crânio, por causa das feições, tinham mais tendência, se acreditava que tinham mais tendência à criminalidade, né, do que uma pessoa branca. Uhum. A cronologia tá aí pra mostrar isso, né? Exatamente, Bino. Eu comentei que ele era dono de uma mente muito sagaz, porque ele era um cara que ele se comunicava muito bem. As pessoas não conseguiam perceber a origem verdadeira dele pela forma com que ele se comunicava, as palavras que ele usava, a maneira que ele falava. Ele falava de uma forma meio erudita. E para vocês terem uma noção, um dos golpes dele, olha só como o golpe é engenhoso. Ele alugava uma sala comercial, aí ele fazia um anúncio no jornal local, dizendo que ele precisava de cobradores, tá? E aí quando as pessoas vinham para essa sala, para essa reunião, ele apresentava para essas pessoas uma série de duplicatas que precisavam ser cobradas. Duplicata, para quem não sabe, é uma coisa que é a extensão de uma nota fiscal. Ela é um documento que serve para dizer que aquele produto foi comprado e ainda não foi pago. Tipo uma nota promissória. Isso, tu manda duplicato, tu manda a nota fiscal pro cliente e tu leva a duplicata para cobrar ela. É isso que assim funciona. Ou que funcionava na época, né? E é o que ele fazia, ele pegava essa série de duplicatas, apresentava para as pessoas, eram duplicatas com valores razoáveis, tipo 800 mil réis, 400 mil réis, 500 mil réis, 200 mil réis, e ele falava que para quem conseguisse cobrar essas dívidas, ele ia dar 25% do valor, que era um negócio bom. Muita gente na época já achava meio assim, 25% é muito bom, mas aí, tá, como é que funciona? Para garantir que vocês vão voltar com a grana, que vocês não vão me dar um golpe, vocês têm que me dar agora metade do valor de cada duplicata. Que assim que vocês voltar com o dinheiro, eu devolvo para vocês e dou os 25%. E aí algumas pessoas, né, já sacavam que era um golpe, saíam fora, mas muita gente contribuía. Porque acontecia, as pessoas nessa época, elas ainda eram um pouco bobinhas, assim, com essa coisa de informação. Não tinha internet, não tinha a comunicação que a gente tem hoje, a facilidade de conferir dados. Tu tinha que ir lá ver se a empresa existe, entendeu? E acontecia, as pessoas pagavam essa grana pra ele e iam cobrar as duplicatas. Óbvio que chegava lá, as duplicatas eram tudo falsa, e quando as pessoas voltavam, a sala essa já tava vazia, sabe? Isso era um dos golpes dele. Um golpe extremamente engenhoso de uma pessoa que aparentemente não é um cara que teve pouco estudo, né? Ele tinha algum grau de instrução, né? E aí, assim, eu acho que ele já cometia crimes quando era adolescente, porque ele teve uma passagem por uma casa de correção de menores. Sim. Teve. Que já existia na época, então talvez deve ter sido lá pelos seus 15, 16 anos de idade, então, vou chutar, né? Não tem mas estelionato foi a partir dos 20, né? Dos 20, né? E também essa data desse ano, ela é icônica, porque em 1920 é que está registrado na colônia correcional da Ilha Grande do Rio de Janeiro, onde ele teve a primeira visão, que foi a visão de uma mulher loira envolvida numa luz, que teria batizado ele de Filho da Luz, e disse que a missão dele na Terra seria purificar os jovens, marcando eles com tatuagens. As tatuagens, no caso, seriam de número. Para nós seria um número romano, para a cabeça dele vai saber o que é. Que era DCVXVI.
que na interpretação do Febrônio significava Deus, caridade, virtude, santidade, vida e imã da vida. E, no caso, ele deveria agir conforme foi ordenado, mesmo que ele tivesse que empregar a força. Foi nesse ano que ele teve essa visão e ele começou aí a se apresentar para as pessoas como o filho da luz e como o príncipe escolhido. Eu vou te dizer que, assim, né, como ele não só devia ter esquizofrenia ou algum outro transtorno, mas a psicopatia nele, para mim, parece bem evidente, né? Porque pelos relatos, assim, ele mentia muito fácil, muito bem. Sim, ele foi, inclusive, diagnosticado como mitomaníaco em uma das passagens dele. E aí, depois disso, agindo conforme ele tinha sido ordenado na visão, ele tatuou a frase no peito dele, eis o filho da luz. E em volta do tórax ele tatuou essas letras. E aí nessa época, que daí seria 1921 mais ou menos, ele começou a escrever um livro chamado As Revelações do Príncipe do Fogo. E esse livro ele mesmo publicou lá em 1926. E algumas pessoas dizem que o livro traz mensagens incompreensíveis que foram tiradas dos mistérios oníricos que para ele eram transmitidos, né? Mas para um leitor que for mais conhecedor de história e tiver acesso a uma Bíblia lá dos anos de 1920, fica claro que tu percebe que o livro dele tem uma certa lógica. Ele mistura o Apocalipse da Bíblia com o Evangelho de Mateus e muitas vezes com as interpretações dele do Evangelho de Mateus, onde ele se coloca um pouco como profeta, um pouco como personagem e às vezes até como o próprio punidor. O livro dele, por mais maluco que pareça, ele segue uma certa lógica, sabe? Não é uma coisa completamente sem pé nem cabeça. Eu tentei ler um pedaço do livro dele, quando a gente estava pesquisando para o episódio, eu tentei ler um pedaço do livro dele e vou dizer para vocês que, assim, eu não consegui entender o que estava escrito num misto, assim, de não conseguir entender muito bem o português arcaico que ele estava usando e ter que ficar pesquisando, né? Sim, também porque, para mim, pelo menos, tem uma questão de lógica interna faltando ali, bem grave. São interpretações dele da verdade que ele vislumbrou, né, entre aspas. E com certeza, assim, pode ser que tenha sido o fato de eu não ter lido tudo e daí eu não tenha compreendido, né, a mensagem por detrás das linhas, assim, mas em um primeiro momento eu achei de difícil compreensão, assim. Mas claro, como eu disse, é uma mistura de delírio místico com um português muito arcaico e que, como o próprio Franco falou, citações bíblicas que nem estão mais presentes na Bíblia, né? Hoje em dia elas não existem mais. É um pensamento abstrato, sabe? De certa forma ele faz uma escrita que é um pensamento muito abstrato. Para a época, isso foi muito revolucionário. Até mais daqui a pouco eu vou falar um pouco disso, de como o livro dele influenciou certas coisas. Mas hoje em dia a gente vê que é uma obra de uma pessoa maluca. Infelizmente, é isso. Ele tem uma certa lógica dentro da insanidade do autor. Só que, apesar dele ser insano, dessa insanidade, se achar o filho da luz, o Messias, o caralho a quatro, ele era um cara muito funcional. Ele conseguia raciocinar e pensar de maneira lógica. E rápida, né? Porque ele se safava muito fácil. Sim, isso fica muito claro no mesmo ano quando ele sai. Aliás, até antes de eu entrar nisso, eu quero contar outra curiosidade. O Febrônio, por mais maluco que ele era, ele tinha uma espécie de séquito, assim, de pessoas que meio que levavam ele a sério. Teve uma das situações que ele estava preso, que os caras começaram a encher o saco das ladainhas malucadas dele, de falar, e resolveram dar um pau nele. No meio da briga, ele arrancou um pedaço da roupa de um cara e foi jogado na solitária. Enquanto ele ficou na solitária, que foram alguns dias, acho que 5 ou 7 dias, ele ficou entoando cantos e fazendo barulhos e fazendo maluquices, entoando cantos e solicitando, e o cara de quem ele rasgou a roupa adoeceu e morreu. Quando ele saiu da solitária, o bloco inteiro era Senhor Febrônio, Senhor Febrônio, Senhor Febrônio. A galera não mexia mais com ele.
sabe? Ele tinha um poder de convencer as pessoas, ele tinha um carisma, sabe? Porque assim, ó, em 1921, tá? Quando ele saiu da colônia correcional, de uma das maneiras que ele foi preso, ele montou uma cooperativa médica. Essa cooperativa se chamava Auxiliadora Médica. Ela anunciava nos classificados do Jornal do Correio da Manhã. O anúncio foi lido por um dentista no Jornal da Manhã, que era o Correio da Manhã, que chamava Bruno Ferreiro Gabina. Isso, Bruno Ferreira Gabino. O Gabino, ele se associou a essa cooperativa e se associou ao Febrônio. Então, e o que nessa época o Febrônio não se apresentava como Febrônio, ele se apresentava como Joaquim Índio do Brasil. Eles alugaram um consultório para o odontólogo e eles passaram então a fazer os atendimentos nesse consultório. Depois de um tempo, eles abandonaram esse lugar e não pagaram. E acabaram saindo da cidade. O Gabino se associou com o Febrônio nos seus estelionatos, entendeu? E em cartas para a mãe dele, que a polícia apurou na época, ele escrevia que estava tudo bem, que ele tinha descoberto a verdadeira religião e que assim que possível ele ia fazer uma visita para ela. O Gabina depois desapareceu, então a gente nunca vai saber se de fato ele era ou não um seguidor do Febrônio, né? A única evidência de que ele poderia ter sido um seguidor do Febrônio são as cartas que muitos especialistas acham que foi o Febrônio que escreveu, né? Tem essa opção, pode ter sido o próprio Febrônio que escreveu as cartas. A questão é que em 1922 o Febrônio se apoderou do diploma do Bruno Gabina e ele passou a se apresentar como dentista num consultório odontológico próprio na Rua Visconde do Rio Branco, bem no centro do Rio de Janeiro. E nesse lugar ele demonstrou nos atendimentos um comportamento meio sádico, porque ele acabava extraindo vários dentes dos clientes e que eram desnecessários. A pessoa chegava com um dente doendo, ele extraía 3. E aí, devido à má reputação que ele adquiriu rápido, ele acabou trocando de imóvel e transformando o consultório dentista numa agência de emprego. E com essa agência de emprego, ele enganava as pessoas que estavam à procura do trabalho, pedindo que elas depositassem um dinheiro como calção. Tipo, tu vê, sempre fazendo estelionatos e sempre, né, enganando as pessoas. Ele acabou sendo perseguido pela polícia em função desses inúmeros delitos no Rio de Janeiro, e aí ele se mudou para a Bahia. Na Bahia, em 1925, ele se apresentava ainda como falso dentista, cujo nome ele usava Febrônio Simões de Melo, índio do Brasil. E de lá, ele veio depois para Mimoso do Sul, no estado do Espírito Santo, onde ele atuou como falso médico. Ele adulterou o diploma do Gabina de dentista para médico. Tipo, o cara sabia forjar documentos, né? E no caso... E também nessa época não era muito difícil, né? Fazer a alteração de um documento. Não existia o mesmo critério que existe hoje em dia contra a falsificação, né? A carreira médica dele no Espírito Santo, ela não durou muito. Porque devido a ele ter receitado remédios errados, aconteceu o óbito de 2 crianças. Aí ele fugiu desse lugar e foi parar na cidade de Rio da Casca, também se apresentando como médico. Dessa vez ele adotou o nome Dr. Uzeda Filho. Ele continuou atuando como falso médico e acabou causando a morte de uma mulher em trabalho de parto. Se eu não me engano, as pessoas falam que não desconfiaram, porque quando ele tratava como médico, mesmo sem nenhuma formação, ele apelava para aquela coisa do conhecimento popular, sabe? Tipo, a senhora faz um banho de rosas, toma determinado chá, e aí prescreviam outro remédio bem comum, e algumas pessoas acabavam se curando mesmo, porque às vezes acontece a questão de ser só um mal temporário e tal, então as pessoas acreditaram nele, mas não por muito tempo. Quando ele teve que fazer o parto, daí acabou causando a morte da mulher. Pelo menos são relatos, né? Porque nada disso, vamos lembrar, vai estar nos inquéritos contra ele depois. Não tem como se ter certeza de nenhuma dessas histórias, né? Aí, de volta no Rio de Janeiro, o Febrônio foi preso em 8 de outubro de 1926. Ele foi flagrado numa atitude suspeita no Morro do Pão do Açúcar, onde ele foi pego dançando sem roupa no topo do morro. Como ele apresentava ideias delirantes e mentia compulsivamente, ele foi internado no Hospital Nacional de Psicopatas, de onde ele acabou saindo em poucas semanas depois. Nessa internação, foi examinado pelo Dr. Adalto Botelho,
que foi, eu acho, um dos primeiros psicólogos que diagnosticaram psicólogo. Que o Febrônio ele era doente mental e mitomaníaco. Nesse hospital nacional dos psicopatas, ele foi diagnosticado com distúrbios mentais, mas como ele não tinha condições financeiras, ele ficou muito pouco tempo internado e acabou recebendo alta, e acabou à solta novamente. De novo, em janeiro de 27, acabou sendo encarcerado mais uma vez. Enquanto ele estava preso, ele subjugou sexualmente 2 jovens em sua cela. Um terceiro detento, que resistiu às investidas do Febrônio, acabou sendo espancado até a morte. Era um rapaz chamado Djalma Rosa. O assassinato acabou sendo considerado como um acidente. E em poucos meses, o Febrônio foi liberado novamente. É engraçado que eles soltam ele 500 vezes durante a vida, né? E aí é que tá, né? Porque tem declarações dele que... O fato de soltarem ele na mente delirante dele só reforça que ele não tem problema mental nenhum, ele é uma pessoa normal. Fica validando, Pois tipo, o cara foi preso 37 vezes em pouco tempo, né, cara? E toda vez ele é solto por uma coisa ou outra, não importa o crime que ele esteja cometido, sabe? É bizarro isso. É interessante, né, estudar essa questão do próprio sistema judicial no Brasil, né? Talvez porque sejam crimes pequenos, crimes menores, entendeu? Porque hoje em dia isso também acontece. Né? E também tem outra coisa, né, que eu acabei de pensar, a maneira com que as chefaturas de polícia dividiam esses dados. Talvez em determinada cidade eles não sabem quem é o Febrônio, não tem acesso à ficha dele. Mas isso até hoje deve ser assim, até né? hoje, compartilhamento. Sim, e hoje tem internet, né, cara? Nessa época não tinha, então é pior. E aí, o cara só cometeu um delito menor, solta ele. E vamos pensar, quantas vezes não se vê aí noticiando esquema de pirâmide, de estelionatário, e os caras são presos e depois são soltos e criam outro esquema de pirâmide. Muito pior, né? Então talvez seja algo do nosso sistema judicial, né? Não que tu tenha que encarcerar todas as pessoas, entendeu? Tipo, tu vai ali, rouba uma caixa de leite pros teus filhos, daí tu vai pegar 5 anos de cadeia, não tem porquê. Né? Sim, e o Febrônio era extremamente reincidente, né, cara? Porque, tipo, meses depois, durante outra alucinação, eles encontraram ele com o corpo todo pintado de amarelo, dançando pelado em frente ao garoto e portando uma espada no Morro do Corcovado. Esse episódio, somado junto ao episódio de uma testemunha que disse que viu o Febrônio cozinhando uma cabeça humana, rendeu para ele outra visita ao Hospital Nacional dos Psicopatas, né? Esse da criança é o do duelo com o Lúcifer, né? Isso, nessa vez ele tinha alegado que ele tinha um duelo com Lúcifer, por isso que ele estava portando uma espada. O UFC From Hell. Essa é a minha história favorita do Febrônio, da trocação com Lúcifer. Aquele covarde não apareceu, me chamou pro fight. Eu acho curioso a da cabeça, porque ele deu uma explicação muito sagaz na polícia. Ele disse que estava cozinhando a cabeça com uma mistura lá de sal com iodo para tirar o mau cheiro e que a cabeça era necessária para os estudos médicos dele porque ele era médico. Os jornais da época especularam depois, inclusive, que essa cabeça poderia ser a do Bruno Gabina, né? Bruno Ferreira Gabina. Sim. Depois chegou a ser especulado até que ele tivesse matado o Gabina e tava... porque o Gabina simplesmente desaparece, né? Sim, desaparece, ele some. Ele pode ter matado o Gabina ou não, porque o Gabina era alcoolista, né? E um trambiqueiro como o próprio Febrônio, né? A gente não pode esquecer que a empresa que eles abriram ali era uma baita de uma fachada, né? Era uma... Era um esquema. Dessa vez, pelo menos, ele não foi solto, tá? Ele escapou do hospício semanas depois de ser internado. E aí ele levou com ele 2 garotos de 17 anos, Jacob e Octávio. Seguindo as revelações da visão dele, ele tatuou no peito desses meninos as letras DCVXVI, e depois que ele tatuou, ele violentou os 2 garotos. Mas, por sorte, esses rapazes eles conseguiram escapar com vida.
Eles ficaram extremamente horrorizados, traumatizados, mas eles conseguiram fugir do Febrônio. E aí o Febrônio ele meio que sumiu por um tempo, assim, de alguns meses. Só que ele voltou a tatuar outra vítima, que seria um rapaz chamado Manuel Alves, de 18 anos. Aí tu vê que agora ele começou a tatuar as pessoas. Ele também foi enganado por uma falsa promessa de emprego. Que foi quando ele adotou esse modus operandi da proposta de emprego, né? Não, e tu vê também que o comportamento do Febrônio meio que mudou. Até então ele ficava só dando golpe e fazendo maluquice. Agora ele de fato começou a seguir a visão dele e começou os projetos de tatuar as pessoas. Mas é que essa coisa da tatuagem ele não era uma questão para machucar, né? Porque era para proteger, né? No delírio religioso dele. A ideia dele é que quem era tatuado ia herdar os poderes dele. E assim, ele precisava tatuar 10 meninos, 10 jovens, porque aí ele obteria a força de um deus, o poder de um deus, e seria reconhecido. Ele tem uns delírios assim. E no caso as marcas... Sim, é megalomania, né? E no caso as marcas, elas eram para proteger os escolhidos dele, né? Isso, sim, era para garantir a reencarnação, né? E aí é que tá, para proteger do mal. E aí é que tá, eu vou falar uma coisa aqui que eu vou me arriscar a apanhar das pessoas, mas o próprio sexo forçado na cabeça dele em si não era um ato de violência, né? Porque vamos parar para pensar, de repente essa pessoa sofreu também abuso na infância e a única forma de amor que tu conhece é essa, né? Então, na cabeça do perpetrador da violência, do abusador, ele não está cometendo um abuso. Ele está praticando uma forma de amor. A única que ele conhece, no caso. Né? Não é eximir... É que assim, eu não estou eximindo ele da culpa, da responsabilidade. Sim. Tu tá dando uma interpretação do que como a mente delirante dele poderia ver as coisas, né? Trabalhar, porque assim, uma pessoa que sofre abuso na infância, ela pode vir a se tornar um abusador quando adulto. E o Febrônio ele é reincidente nessas coisas, né? Tipo, depois ele foi preso de novo no dia 8 de agosto e ele ficou preso por pouco tempo. Mas durante essa prisão ele novamente voltou a cometer delitos sexuais contra os colegas de cela. Mas como ele tinha sido absolvido do crime do Djalma lá, aquele que foi espancado, ele acabou saindo da cela. Saindo de ficar preso mais tempo, né? Mas antes de fugir, olha que esperto, antes de fugir ele conseguiu roubar um boné e uma farda azul, das quais ele saiu vestindo do complexo penitenciário e até acabou chamando a atenção de alguns guardas pela curiosa roupa dele, né? E o Febrônio ele era um cara que se preocupava muito com a aparência e com como ele se vestia. Porque ele estava sempre procurando ternos e roupas que dessem uma aparência boa para ele, né? Tem até um caso dos jornais que contam que ele trocou as roupas dele com um alfaiate e quando o alfaiate foi cobrar ele notou que o cara tinha no pescoço uma bolota, um machucado, um cisto, e falou que ia tratar. E tacou-lhe a faca no cara, e o cara vazou correndo, ficou com medo e acabou não cobrando ele, sabe? Ele realmente podia até acreditar nos poderes curativos dele por se considerar o Messias, né? E é muito interessante que quando ele foge da cadeia, como a gente já viu e o Franco tinha mencionado antes, é um momento em que ele começa, então, a escalonar a violência dos crimes dele, né? O modus operandi dele começa a se manifestar, essa coisa de oferecer o emprego para uma pessoa em situação vulnerável, né? Ele já tinha feito isso 2 vezes com dois outros rapazes, né? E a gente percebe também que ele busca vítimas vulneráveis, né? Ele abusa sexualmente dos companheiros de cela dele que resistem pouco e aqueles que resistem muito, ele mata depois, né? Ele matou o Djalma, foi considerado um acidente, né? E o Otávio Bernardi e o Jacob Edelman, esses dois, eles voltaram para depor, isso muitos anos depois, quando ele já tinha sido preso, né? E relatam também que foram então tatuados, foram abusados. Eles foram primeiro tatuados e depois abusados, né?
meio que seguia essa ordem. O primeiro a ser tatuado foi o Jacob, e daí dias depois de ter sido feita a tatuagem ele foi estuprado, né? E o Otávio também, ele foi primeiro tatuado e depois estuprado. Ou seja, eles passaram ainda alguns dias sobre a Edith do Febrônio. Isso, eles passaram vários dias com ele, né? Não foi, eles não se separaram logo que saíram da cadeia. E o Jacob Edelman, ele fala que na experiência dele com o Febrônio, né, ele foi tatuado, foi estuprado, né, e que durante muito do tempo que ele passou com o Febrônio, tanto ele quanto o Otávio, ambos se sentiam ameaçados pelo Febrônio o tempo todo, assim, né. O delírio dele já estava muito acentuado. Muito... Né? E é depois, então, neste momento que ele foge com esse boné azul, com esse uniforme, que ele, então, o delírio dele tá no ponto mais alto, assim, ele já é Febrônio, índio do Brasil, filho da luz, príncipe do fogo, ele é quase um personagem de Game of Thrones já, né? Uma coisa... Aquele que controla a chuva e o sol. Ele já tem uma série de nomes aí, né? E então sendo então assombrado por essa loucura toda e já com o modus operandi bem estabelecido, então que ele vai pro interior da cidade do Rio, que é uma zona que é quase absurdo falar isso, mas é perto da zona rural da cidade do Rio de Janeiro, né? Porque na época isso ainda existia, né? Sim. Que ele encontra, então, o jovem Alamiro José Ribeiro, que era um homem de 20 anos, né? Desempregado. E ele... Tu vê que agora o Alamiro, ele é até então o mais velho que ele atacou, né? Isso, o mais velho que ele atacou. E normalmente, quando a gente vê, isso é muito engraçado, porque me lembra um pouco da história dos riperologistas, aqueles especialistas do caso do Jack o Estripador, que a gente comentou no outro episódio, né? Muitas vezes a gente vê esse pessoal usando outras formas para se referir ao Alamiro para tentar fazer ele parecer mais jovem. Eles chamam o Alamiro de adolescente ou chamam o Alamiro de... É aquela coisa de controle de narrativa, né? Exatamente. E no caso do Febrônio, assim como no caso do Jack o Estripador, a gente vai ver na parte do julgamento dele, depois da internação, a gente vai ver uma disputa pelo controle da narrativa, pelo controle da identidade do Febrônio mesmo, a gente vai ver uma disputa gigantesca. Mas, então, como eu tava falando, voltando, né? Ele encontra, então, esse Alamiro José Ribeiro, né? Que é um cara que tá desempregado e ele oferece, então, um emprego numa empresa de ônibus para ele. Ele se demora nessa história, contando essa história pro Alamiro José. E o irmão do Alamiro, então, o Antônio José, ele chega no local e vê que os dois estão conversando e tenta se inteirar da história ali, mas ele desconfia muito da história do Febrônio. E o Febrônio vai desenrolando, como o Negromante tinha falado, a habilidade de lábia dele é histórica, assim, né? Mítica quase. Ele consegue, depois de muitas horas conversando com a família, ele dá detalhes o suficiente a respeito desse emprego e a respeito dessa empresa de ônibus, que a família inteira do Alamiro acaba acreditando na história dele. Nossa, o cara é muito gênio. Ele, inclusive, chega a ser convidado para ficar pro jantar, né? E... Tu sabe que agora só deixa eu fazer um adendo. Me caiu uma ficha. O caso do Febrônio começa em 800 e pouco, né? Não, no início do século XX. Ele nasce em 1895. Isso, e vai a 984, né? Ele passou pela gripe espanhola no Brasil, então. Passou pela gripe espanhola. Olha só que interessante. Um pouco desse modus operandi dele de oferecer empregos e essas coisas, eu Pode ser em função disso, né? A ver da gripe espanhola, porque o Brasil não teve uma renascença depois da gripe espanhola. Pelo contrário, a gente entrou numa crise, né? No fim da gripe espanhola. Sim, tinha morrido o cara que ia ser presidente, né? E muitas pessoas precisando de emprego, muitas pessoas em situação de quase desespero. Era o Alamiro que tinha uma deficiência? Não, eu já vi em alguns lugares citando como uma deficiência e em outros eu vi ser citado como feridas, como machucado. Pode ser só para deixar ele mais vulnerável, né? Ele tinha um problema nas pernas, eu não sei se era uma coisa crônica ou se ele tinha se machucado, se ele tinha sofrido um acidente, quebrado uma perna, algo assim. Podia ser pólio, né? Vamos lembrar que... Talvez fosse poliomielite, talvez fosse poliomielite. Eu não tenho essa informação aqui, mas não dá pra descartar, porque pólio também era outra coisa que era mato na época. Nessa época era bem comum.
Mas então ele fica pro jantar, a família do Alamiro acaba convidando ele para ficar para jantar, né? E ele convence, depois do jantar, ele convence então o Alamiro a ir com ele até a empresa de ônibus. Isso já tarde da À noite, assim, noite. Olha à só noite que ele maluquice. convence. As pessoas É, eram muito ingênuas. ao invés dele ir com o Alamiro, então, para essa empresa, ele leva ele para um campo, pra um lugar que fica próximo a Jacarepaguá, né, na Ilha do Ribeiro. Ele leva Uhum. o Alamiro até a Ilha do Ribeiro. E lá nesse local que eles estão, que era na época um lugar ermo e longe de tudo, né? Ele convence o jovem a passar a noite lá, né? E depois que eles fazem uma fogueira e estão ali em volta da fogueira, o Febrônio então Será que será tenta. comum tu sair para um lugar longe, ter que acampar no caminho e depois no outro dia? Que para nós Eu isso acho que parece era. tão fora da nossa realidade, mas Sim, ouvindo o sim. relato parece tão, ok, vamos acampar. Vou ir numa É, empresa de ônibus pegar emprego, daí no caminho eu vou dormir no mato, Não, e né? assim, tem uma coisa que, tipo, esses psicopatas, eles têm um poder de convencimento muito grande. Vamos pegar o exemplo do Maníaco do Parque. Aquele cara uhum, chegava para meninas e dizia que era fotógrafo de uma agência de modelos e levava elas pro meio do mato e elas iam. Até de é, Band. sim, sim, sim. O John Wayne Gacy. Sim, Olha a cara do John Wayne Gacy. Ninguém ia acreditar nele. Só que eles têm uma lábia, uma. E tem outra coisa também. Como é que tu vai começar a conversar com uma pessoa e imaginar que em algum momento ela vai tentar te matar? ela vai tentar te matar, Se a gente for parar mas pra pensar nesse ponto de vista, assim, de tu vai conversar com uma pessoa e já pensar que em algum momento ela pode tentar te matar, é bem é, estranho, né? Sim. que é uma coisa muito estranha, assim, A não ser que tu seja mulher. Porque eu acho que se tu é mulher, isso deve passar pela tua cabeça algumas vezes por claro. dia, né? Né? Principalmente com um homem, né? É. É por isso que eu Não, é citei com até homem, é com homem. é por isso que eu citei o Maníaco do Parque, entendeu? Porque ele Sim, porque ele abordava consegue mulheres convencer mulheres a acompanharem E ele. fazer É elas entrar no realmente. mato. fazer entrar no mato, entendeu? E falando em mato, então o Febrônio no mato o Febrônio conseguiu convencer então o Alomiro a passar a noite com ele no mato e depois de fazer uma fogueira eles começaram a se arrumar para dormir e o Febrônio ele tenta então seduzir, tenta ter relações com o Alamiro, né? E não ele não é bem recebido e como a gente viu, sempre que alguém rejeita os avanços dele ele vai ficando Ele cada fica vez mais agressivo. violento, ele vai ficando cada vez mais agressivo e o Alamiro realmente entrou em luta corporal com ele e isso provocou o Febrônio a ponto dele perder o controle, né? Como a gente tinha visto antes, o Alamiro tinha um problema nas pernas, não conseguiu se defender, então e foi morto em 17 de agosto de 1927. E essa é a Foi a primeira primeira. vítima, né? No caso, a primeira vítima que foi pros autos, né? A Isso, primeira a primeira vítima. vítima confirmada nos autos que acabaram levando ele a julgamento por esses assassinatos, né? O caso que ficou famoso, né? Porque Sim, teve a prática médica de maneira errada antes e todas essas coisas que podem sim. ter feito Teve vítimas a antes, morte do outro colega de cela. né? Sim, o Djalma. Depois do caso do Alamiro, tem uma vítima dele que eu não consegui achar nenhuma identificação, né? Mas tem uma vítima que ele tatuou, mas o jovem conseguiu fugir, mas ele é sempre tratado por jovem só, né? O jovem Hum. que conseguiu fugir, mas não diz nome, não diz. Esse é o problema do caso de tentar estudar o caso Febrônio. Tem muitas coisas que são levantadas pelos jornais, e aí a gente entra na questão da briga, da narrativa, né? Tem alguma coisa sabidamente fabricada, que nem no caso do Jack? Tem muitas coisas que não são comprovadas, mas eu não sei Mas, se no caso do tipo, Febrônio chega até sabidamente alguém fabricada admitindo não tem nada, né? que alguém admitiu, não, eu fabriquei essa informação, por enquanto não, né? Por enquanto não temos nada nesse sentido. O caso do Sim, Febrônio é um pouco mais recente do que o do Jack, não muito, sim. por incrível que pareça, né? Mas ele não tem nenhum jornalista veio a público dizer, olha, eu inventei essa história, como tem no caso do Jack, né? Sim.
E logo depois que ele matou o Alamiro, então ele fugiu para Petrópolis, né? Ele foi para Petrópolis, onde ele voltou a se passar pelo Bruno Ferreira Gabina. Nesse ponto não tem uma explicação boa e lógica de porquê, mas eu acredito que a loucura dele já devia estar num ponto muito forte para ele conseguir manter essa máscara estabilidade emocional. Essa estabilidade de normalidade, né? De normalidade. Então ele volta para o Rio, aonde ele volta a matar, né? Volta pro Rio de Janeiro. Ele tem essa fixação com o Rio de Janeiro, né? Tipo, vocês votam que ele não volta pra casa dele em nenhum momento. É sempre Rio de Janeiro, sempre Rio de Janeiro. É que o Rio de Janeiro, ele na época era realmente o centro, ele era a capital do Brasil ainda na época, né? E era o centro... onde tudo acontece. Onde tudo acontecia e tinha um pouco da coisa de cidade do pecado, tinha uma coisa de cidade que precisava de salvação e ao mesmo tempo também de cidade sagrada, né? O Cristo Redentor estava sendo construído nessa época já. Sim. Então, era realmente uma cidade com potencial para ser salva e que precisava de um salvador dentro da lógica do próprio Febrônio, né? E então, voltando ao Rio de Janeiro, ele encontra o João Ferreira, que era conhecido pela família e amigos como João Joca, e ele foi, então, convencido, o João Joca foi convencido pelo Febrônio, né, que ele estaria disposto a empregar o menino como copeiro. Qual era a idade dele? O João Joca tinha 14 anos, se não me engano. Voltou a pegar gente mais jovem. Isso, tem uma diferença bem grande de idade entre o Alamiro e o João Ferreira. João Joca. O João Joca. No caso do Alamiro, eu acho que por mais que ele tivesse aquele problema nas pernas, ele deve ter apresentado uma resistência bem maior, né, do que Sim, e aí ele aprendeu a pegar a gente mais fácil, né? Eu concordo, eu acho que ele deve ter aprendido com o Alamiro que determinada idade é muito mais difícil do que pessoas ao qual ele conseguiria submeter mais fácil. Sim, e assim, eu não vi, não tem imagens do Alamiro, né? Talvez o Alamiro parecesse mais jovem do que de fato era, né? E ele não soubesse a idade do Alamiro. Voltando à questão da idade do João Joca, eu achei aqui, nos meus escritos, aqui nas coisas que eu tinha anotado, eu acabei de achar que ele tinha 10 anos, mas logo antes disso, no parágrafo anterior, eu escrevi que ele tinha 14, então não sei qual era a idade dele corretamente, mas faz sentido ele ter 10 anos e não 14, porque 14 anos na época a pessoa já seria considerada quase adulta, né? Quase adulto. E quase um adulto, e um dos problemas que o Febrônio encontrou para tentar tirar o João Joca de casa foi que os pais dele foram contra o João Joca, então, pegar esse emprego, o que me sugere que, no caso, ele tinha 10 anos e não 14. Né? Sim. Mas como ele levou a criança, daí levou a força? Não, ele levou a criança sendo o Febrônio. Ele conseguiu levar a criança sendo o Febrônio. Ele conversou primeiro com a mãe e depois com o pai. Cara, que inacreditável isso. Que ele mentiu pro pai que a mãe tinha autorizado. E aí ele falou alguma coisa pra mãe e a coisa... Quando daí, os pais se deram conta, já era tarde. Já era tarde. E daí pra diante a gente só tem a narrativa do Febrônio a respeito desse caso, né? As outras construções dos jornais e da polícia também são feitas em cima do próprio relato do Febrônio, porque a gente não tem uma... Não tem testemunhas. Não tem testemunhas. A vítima não sobreviveu, infelizmente, né? E o que acontece é que o Febrônio leva, então, esse menino para um local muito próximo de onde ele matou o Alamiro, né? E ele leva o João Joca para um local próximo, também tenta estuprar o menino. E detalhe importante, o João Joca também resiste. Ele tatuou o Alamiro? Tatuou o Alamiro, sim. Tatuou o Alamiro. E o João Joca também? Ele tatua o João Joca. Segundo o Febrônio, ele tatuou o João Joca com a promessa de um terno. Ele prometeu um terno pro João Joca, né? E conseguiu. Então ele teve consentimento para tatuagem. Teve, mas a gente volta para aquilo que eu tava falando de que isso é a versão dele, né? A versão do Febrônio dessa história. Sim, a versão que ele apresentou. Que ele apresentou. No caso do Jacob Edelman, quando ele fala que foi tatuado e estuprado pelo Febrônio, levou dias entre a tatuagem e o estupro, né? No caso do Alamiro e do João Joca, foi
tudo no mesmo dia, assim. E ambos resistiram à tentativa de estupro e ambos foram mortos em função subsequentemente, disso, né? Em função disso. Então ele acabou tentando estuprar, não. O João Joca resistiu e, infelizmente, como ele tinha 10 anos de idade, ele não tinha como lutar contra o Febrônio e acabou não sobrevivendo. Ele matou ele como? Os dois foram mortos estrangulados. No caso do Alamiro, ele não tinha uma arma pronta e acabou usando um pedaço de cipó que ele encontrou no local onde eles estavam em luta, né? Ele achou um cipó e acabou enforcando o Alamiro com ele. E no caso do João Joca, ele já foi preparado com uma corda, porque com certeza ambos os crimes foram premeditados, né? Mas o do João Joca, com certeza, ele já foi com a intenção de matar. Aqui a gente entra na discussão sobre a loucura dele, o quão louco ele era e o quão funcional ele era. Em nenhum momento, nenhuma dessas duas vítimas, nem o Alamiro nem o João Joca, em nenhum momento nenhum deles tinha nenhuma chance de não ter sido morto pelo Febrônio. Né? Ele pode, dentro da narrativa dele, construir essa ideia de que ele tinha que tatuar os meninos para cumprir uma profecia, mas, na verdade, ele era um sociopata homicida, né? Ele era um maníaco que matou essas duas pessoas, e se ele não tivesse sido preso em 1927, ele provavelmente teria continuado matando. Sim, ele ia escalonar, né? Ia aumentar. Ia escalonar. Ele, no assassinato do Alamiro, ele precisou encontrar uma arma de oportunidade ali na volta, mas no assassinato do João Joca ele levou uma corda com o intuito de empregar a mesma arma e estrangular o menino, né? Então, seja quem fosse, né? Porque ele preparou a corda já antes de encontrar a criança, provavelmente. Exatamente, ele provavelmente já tinha aquela corda pro próximo assassinato antes de encontrar o João Joca na vida dele. Seja quem ele fosse. Ele começando a refinar o modus operandi dele, né? Dias antes da morte, acho que no mesmo dia da morte do João Joca, o corpo do Alamiro tinha sido encontrado, ou bem próximo, né? No caso do Alamiro, como a gente já tinha visto, ele já tinha sido preso 37 vezes, já tinha cometido crimes parecidos, já tinha tatuado outros rapazes que fugiram dele, né? Sim. Então, uma foto dele foi mostrada para a família do Alamiro, e o irmão e a cunhada do Alamiro reconheceram o Febrônio imediatamente, né? E então ele começou a ser então procurado pela polícia pelo assassinato do Alamiro. Ele foi preso então em 31 de agosto, né? Ele foi localizado e preso e acabou confessando o crime do Alamiro, o assassinato do Alamiro, mas ele não assumiu a responsabilidade pelo crime do João Joca num primeiro momento. Ele só foi confessar depois, né? O que eu acho interessante é como a comoção popular meio que não lincharam ele, né? Logo que ele foi preso, já começou a se levantar informações sobre ele, né? E já foi descoberto que ele tinha sido, como tu tinha mencionado, ele já tinha sido diagnosticado como mitomaníaco. As pessoas começaram a já trazer à tona, os jornais, a história da loucura dele. Se eu não me engano, um dos irmãos dele foi linchado. Muito, muito depois, mas sim, foi linchado. Um dos irmãos dele foi linchado. Foi, né? Foi. Um dos irmãos foi na cidade dele. Que a história se espalhou de um jeito que as pessoas tinham medo que os irmãos fosse como uma doença hereditária. Essa violência. E assim, ele não foi linchado publicamente, né? Mas ele foi... Assim que ele foi preso, começaram a aparecer denúncias e o número de denúncias... Sim, os jornais fizeram a festa, né? O número de denúncias chegou ao ponto da polícia ter que parar de aceitar mais denúncias contra ele. E foi aí que foi levantada a questão do Bruno Gabina, foi aí que começou a se desvendar Será que é nesse momento que ele ganhou o status de bicho-papão? O status de bicho-papão dele, eu acho que veio depois. A gente vai chegar nesse anos ponto depois, talvez. Isso, acho que anos depois. Do ponto em que ele é preso em diante, o que eu tinha falado da disputa da narrativa, muito parecida com a do Jack o Estripador, ela acontece no caso do Febrônio, em que se divide entre os jornais que tentam... Existe uma linha de jornalística que tenta
mostrar que o Febrônio é um criminoso que se passa por maluco. Existe a polícia, que está muito pouco interessada no hype, vamos dizer assim, do Febrônio. A intenção da polícia é clara de mostrar serviço e enfiar ele na cadeia o mais rápido possível, né? E aí a gente tem, pela primeira vez, assim, num caso tão visível, e depois a gente vai ver a primeira vez que existe uma vitória, né? Mas existe a medicina entrando nessa história, né? A psiquiatria entrando na situação. Tentando se inserir na situação, usando o diagnóstico pregresso dele, né? Usando aquele diagnóstico que já existia para tentar provar a inimputabilidade dele, provar que o Febrônio era... Ele é maluco e não se responsabiliza pelos atos dele, né? Exatamente. Mas, bom, ele é o primeiro caso, né? Ele causa uma comoção porque fica um cruzamento jurídico, psiquiátrico ali, tipo... como é que tu pode condenar uma pessoa que não sabe que está cometendo um ato criminoso, né? Não, e além disso, tinha o problema de para onde tu manda essa pessoa, né? Sim, sim. E no caso do Febrônio, a gente tem que lembrar essa questão que ele foi transformado no bicho-papão, mas que também ele foi transformado, de certa forma, num símbolo dessa revolução na medicina psiquiátrica, né? Ele foi transformado nesse louco, desvairado, inimputável, né? Essa perigoso, assassino. Isso, e descontrolado, né? Foi uma coisa que foi criada para alavancar essa revolução na medicina psiquiátrica, né? Ele foi condenado... Ele foi condenado, não, desculpa. Ele era um criminoso de carreira já, né? E essa tentativa de classificar ele como um louco desvairado vai completamente contra o que a gente sabe da história do Febrônio até então. Porque uma pessoa completamente insana não consegue aplicar golpes, não consegue criar basicamente um esquema de pirâmide, né? Sim, mas aí é que tá, a narrativa deles é que tem esse método na loucura. Ele é psicopata, entendeu? A psicopatia dele não deixa ele fora de ser funcional. Ele é funcional, mas dentro da loucura dele, entendeu? Então ele vai fazer de tudo da melhor maneira possível para alcançar o objetivo dele, que no caso era tatuar as 10 crianças e virar um deus, saca? Sim, mas no caso do Febrônio, como tu tinha mencionado antes, Franco, existe uma lógica interna dentro do livro dele. Sim. Mas o livro dele foi caracterizado como sendo uma obra que não fazia sentido. O livro dele foi classificado pela polícia como subversivo e o Febrônio acabou sendo condenado ao esquecimento, que é uma coisa que eu acho que não existe mais na jurisprudência brasileira, que é quando uma curiosidade, né? A polícia mandou queimar os livros dele. Isso que implica em ser condenado ao esquecimento. Todas as menções a ti, todo o teu trabalho acadêmico tem que ser destruído. Eu acho que isso não existe mais no Brasil. Quando eu comentei sobre ele egípcia, né? Exatamente, bem antiga, não. Mas tu vê, quando eu comentei sobre o livro dele, eu esqueci de falar uma coisa. Depois que ele publicou o livro, ele passou a vender esses livros em cafezinhos no Rio de Janeiro. Sim, e um dos livros caiu... Mas eu comentei que um dos livros... do Mário de Andrade. Chegou na mão do Mário de Andrade. E esse é o único livro que sobreviveu a esse purge aí. Sim, não. Na verdade, ele acabou virando meio que o livro dele, né? Acabou virando meio que uma febrezinha entre os intelectuais da época. Entre vários intelectuais da época, porque, enfim, ele encaixava meio que com umas ideias de um movimento que estava sendo criado aí. E até o modernismo, né? A maneira de escrever sem regras. Eles queriam uma estrutura narrativa que não tivesse regras e que não necessariamente fizesse sentido. E aí o livro do Febrônio meio que caiu como uma luva nisso. E ele não assina o livro, né? Sim, ele não assina o livro, bem lembrado. E aí o Mário de Andrade, essa cópia do Mário de Andrade foi a que sobreviveu a essa queima, né? Ao condenamento do esquecimento, no caso. Tanto que ele foi resgatado décadas depois, né? Sim. Eu acho que nos anos 80, até no acervo do Mário de Andrade, é que encontraram e conseguiram correlacionar. Eu sei que tem uma digitalização desse livro com anotações do Mário de Andrade nas rodapés das páginas.
Eu acho que é Se a procurar única no Google, tu versão do acha. livro que sobreviveu. É a única versão que existe. Quando eu disse que eu tentei ler o livro dele, foi exatamente essa versão que eu tentei ler. A que eu E li também. não é legal. Não é legal. É bem maluco. Não quer dizer que não Então- tenha genialidade, né? O Mário de Andrade viu genialidade, né? Sim, inclusive E vocês sabiam- o Blas Cendraz, aquele autor francês, eu acho, Blas Cendraz, Francês? ele veio pro Brasil, conheceu o Febrônio, assim, O Mário de Andrade Ele vinha pro visitou o Brasil direto, Febrônio nos ele dois vinha primeiros direto, anos de entrevistou. internação dele. Uhum. O Blas Cendraz, inclusive, também visitou o Febrônio no manicômio. Ele escreveu sobre a loucura brasileira, né? E o Febrônio passa todo o resto da vida adulta dele no manicômio, né? A gente tinha falado da disputa da medicina para transformar esse num caso de médico e não jurídico, né? E, por fim, eles conseguem, então, durante o julgamento dele, já nem no mesmo ano que ele foi preso, já anos depois, né? Eles conseguem, então, passar para dentro dos autos um laudo que, se não me engano, foi o Heitor Carrilho já que conseguiu fazer esse laudo dizendo que ele era inimputável, e isso foi usado pela defesa do Febrônio, e ele então é considerado inimputável, né? E que não é a mesma coisa que ser considerado inocente, mas o Não, resultado que fique é o bem mesmo. claro. Mais ou a pessoa menos, é porque ele não considerada- pode ficar em sociedade. Em vez de ser ele não preso, ele pode- vai pro não pode- hospício judicial, né? Isso, ele não vai preso na cadeia, e ele então ele é posto Condenado ao Febrônio é hospício posto- judicial, vamos dizer assim. Ele não é condenado, ele é encaminhado, porque ele entra num tratamento, né? Ele é Sim, mas eu encaminhado digo ao manicômio condenado porque judiciário. onde tu, ao contrário do que acontece na nossa lei, tu não pode ficar mais de 30 anos preso. No hospício, tu pode ficar a vida toda. Por isso eu digo Sim, condenado, sim. entendeu? Não, com certeza. E no caso, com o certeza, Febrônio, mas ele foi o 001, né, cara? Vale também lembrar isso. Ele foi o primeiro paciente. O manicômio judiciário foi inaugurado para ele. Pra ele. Ele inaugurou o manicômio judiciário para ele. Ele era o paciente 001, e inclusive várias pessoas que conviveram com ele diziam que isso era um motivo de orgulho para ele, né? Era uma das coisas das quais Ou ele seja, se se tu gabava, soltasse ele, ele ia vamos dizer voltar a assim. matar. Não, assim, os médicos que acompanharam ele durante o resto da vida dele sempre disseram que sim. O laudo que dizia que ele devia ser mantido fora do convívio social diziam que ele não poderia voltar a conviver em sociedade. Diferente de outros assassinos que foram considerados inimputáveis e mandados para manicômios judiciários no Brasil, por isso que eu disse que eles não eram condenados, eles eram encaminhados, porque várias pessoas que cometeram crimes que passariam 30 anos de presos num presídio comum, né? Eles foram encaminhados para esses manicômios judiciários, e às vezes as pessoas em 10 anos são liberadas. Sim, é porque de tempo em tempo ele pode pedir um novo laudo. E se eu não me engano, todas as vezes que o Febrônio pediu esse laudo, todas as vezes os médicos falaram que ele era louco. Sim, foi negado. Se soltasse ele ia voltar a matar, porque ele simplesmente não entende que o que ele fazia era errado. E então ele inaugura então esse manicômio judiciário aí, né? E ele é acompanhado pelo Heitor Carrilho, que foi o mesmo médico que fez o laudo dele, que fez o laudo que o relator do laudo que inimputabilizou ele, né? Que também é um nome de peso da época, né? Vamos lembrar isso. O Heitor Carrilho era um homem muito respeitado. Eles inauguram o hospital juntos, basicamente, né? O manicômio juntos. E o Heitor Carrilho, ele, como tu disse, como o Franco disse, foi um grande nome da época na psiquiatria brasileira, né? E foi um grande defensor dos direitos das pessoas com condições psiquiátricas, né? Ele organizou, inclusive, e chefiou o serviço de assistência aos psicopatas do estado do Rio de Janeiro, né? Ele ficou, inclusive, o resto da vida dele trabalhando no hospital, né? E até o ano de falecimento dele, que foi em 1954, né? Foi 30 anos antes do próprio Febrônio falecer, que o Febrônio faleceu em 84, né? Sim, ele viveu muito tempo. Assim, os relatos finais é que ele era um paciente bonachão, sorridente, gostava de falar e sempre tentando fugir, né? Que ele oferecia um saco de dinheiro para quem ajudasse ele a fugir. Sim, dizem que ele foi degradando, né? Isso acontece com muitas pessoas que ficam institucionalizadas, né? Se eu não me engano, o laudo dizia que ele estava sofrendo de degeneração mental, né?
vamos lembrar também que a medicina psiquiátrica da época não era super avançada. Se não me engano, não era. Se não me engano, idiota ainda era uma, ainda era uma condição. Eu ia dizer que tinha eletrochoque, né, cara? Até pela questão da homossexualidade, né, que era visto como uma doença, né? Sim, era visto como doença. Como doença, ela poderia ser tratada, curada, então se buscava a cura para essa condição. E muito do que a gente vê no caso do Febrônio tem a ver com a homossexualidade dele. Não como causa, né? Não era porque ele era homossexual, mas sim pela condição de não poder viver abertamente como homossexual. E tu vê o medo da rejeição dentro da megalomania dele, dentro do fato dele ser o príncipe do fogo, o filho da luz. Sim, a rejeição para ele, o medo da rejeição era algo que assombrava a vida do Febrônio. Necessidade de aprovação. Isso, E isso tem a ver também com o fato dele ter que esconder quem ele era, né? Sim, o que eu acho bastante curioso no caso é que o Febrônio, que teve essa participação da mídia, foi julgado pelos jornais, pela polícia, pelos crimes que cometeu, que são de fato crimes horríveis, mas ele virou mito, né, cara? Tipo, o nome dele foi proibido nos cartórios. Sim, a gente ia falar de quando ele começou a ser considerado bicho-papão, né? E a primeira, sim, além das reportagens de jornal que realmente pintavam ele como se ele fosse o próprio demônio, né? Mas um lugar onde isso fica bem claro foi na fuga dele. Ele fugiu do manicômio judiciário com a ajuda do irmão dele, né? E sim, foi bem na época do carnaval que ele realizou essa fuga. E nessa época, então, foi um evento, assim, a fuga dele. A cidade entrou em pânico. Evento de carnaval. A cidade entrou em pânico. Aquele pânico próprio do brasileiro, né? Se fosse hoje, sim, em dia teria virado meme. E na época virou marchinha de carnaval, virou a coisa do olha, o Febrônio vai vir te pegar, né? Que eu acho que é aí que muita coisa acabou se firmando, se fantasiando e entrando no imaginário carioca, no imaginário brasileiro, né? Sobre a figura do Febrônio. Eu nunca tinha ouvido falar do Febrônio antes disso, né? Tem muita gente que diz, eu já ouvia falar do Febrônio desde que eu era criança, mas eu acho que isso é uma coisa muito carioca própria, né? Muito... sim. O que me chama a atenção é proibirem as pessoas de usar o nome Febrônio nos cartórios. Pra mim isso soa muito extremo, sabe? Porque eu pensando, o nome que o nome cara deve cozinhar a criancinha e comer, sabe? Tu pensa umas coisas horríveis. Vamos lembrar que nessa época as pessoas eram condenadas ao esquecimento. A galera era extrema nessa época. E talvez uma visão de que o nome atraia uma energia negativa. Coisas assim. O irmão dele que foi linchado não tinha cometido crime nenhum. Ele foi linchado pelo medo de que ele fosse tão mal, tão louco quanto o Febrônio. Sim. Não existe nenhum tipo de indício de que ele era. Sim. De que ele compactuava com as ideias do irmão, né? E uma coisa que eu acho interessante do Febrônio, e aí eu me deixo entrar no desvario também, me permite uma certa licença poética, são as letras que ele tinha tatuado, né? DCVXVI. Uhum. Deus, caridade, virtude, santidade... Santidade. Vida e manda vida. Mas se a gente for pensar, assim, eu, né, nesse meu desvario, vamos pensar alguém da época, e com pouca instrução. Então, e se a gente transformar essas letras em números, né? Números romanos. Números romanos. Não pegar o número dela no alfabeto. Não, mas números romanos mesmo. DC, 600. DC é 600 em número romano. VX, sim. Porque D é 500, se eu não me engano. D é 500. E aí, quando tu coloca do lado direito uma outra letra, ele acrescenta. C é 100. Se D ficasse do lado esquerdo da letra D, seria 400. Aí diminui. Então é 600. DC 600. VX seria 5V.
e X é 10. 60. VI Tô seria vendo 6. pra onde é que tu tá indo com esses numerais aí. Exato, 666. Alguém pode vir e argumentar, não, mas espera aí, negromante. Tem algo errado na sua conta porque 60... 60 tem uma letra, né? L, não. 60 seria LD. LD não, desculpa, LX, que seria 50 mais 10. O 50 é L em algarismos romanos. Sim, mas com a pessoa que não sabe, 50 Exatamente. com 10... Ele pensaria, então vamos para uma lógica de 5 vezes 10. Que nem existe no francês. 10. Que nem existe no francês. O francês, por exemplo, tu conta até 60. Não é 5 vezes 10, é 5 mais 10. Por exemplo, em francês, o numeral 80 se fala 420. 4 vezes 20. E como ele tinha muito contato com a Bíblia, né? Exato. E gosto pelo Apocalipse. Vamos lembrar que ele tinha gosto pelo Apocalipse. Então, assim, isso daria 666. Aí vamos pensar na outra tatuagem que ele tem. Eis o filho da luz. Portador da luz. Quem é o portador da luz? Que plot twist. Quem é o portador da luz? Então, Lúcifer. Quem sabe ele não era o anticristo? Pode ser. Sabe, na Negromante, tu devia ter escrito um jornal nessa época. Isso é uma ótima manchete. A gente não sabe se ele não escreveu. Bem pensado. Bem pensado. Mas assim, só... Posso estar viajando totalmente, entrando nessas loucuras e tudo mais. Mas pra mim, assim, saltou aos olhos quando eu vi uma foto dessa tatuagem, né? O 666 e o Filho da Luz como o Lúcifer, que era um arcanjo, era um dos 4 arcanjos, era o portador da luz, a estrela da manhã. E quem garante que naquele embate no Corcovado ele foi lutar com Lúcifer não para derrotar Lúcifer e livrar o mundo do mal, mas para ele se tornar o príncipe do fogo, que é o título do livro dele, que por sinal ele não assina. E tem mais uma coisa para ajudar a botar pimenta nessa história. Quem foi o vilão da vida dele? O pai. Então o pai dele ser o demônio faz todo sentido. Sim. Eu acho interessante. Claro que pode não ter nada a ver, pode ser tudo isso que o Febrônio falou, Sim. Mas a gente não tem como saber, né? Exatamente, a gente não tem como saber, até porque a própria narrativa do Febrônio, ela era construída à maneira que as coisas iam acontecendo e ela ia mudando, Sim. Né? A gente não sabe se ele não tentou tatuar um 666 no torso dele para ser intimidador dentro da cadeia e depois descobriu que ele tinha tatuado 646 ao invés de... Né? Outra coisa sobre tatuagem, o I, que fica bem no meio das costas, tá retinho, né? Quem é que tatuou pra ele, será? Alguém tatuou pra ele isso. Alguém. Mas tatuagem na cadeia eu acho que é uma coisa comum já desde antes até do Febrônio, né? Não, mas o que eu acho que o Franco quer dizer é que ele tinha algumas pessoas ali que seguiam ele. Que seguiam ele, assim, de alguma forma. Seguiam ele como... Não, mas é que se eu conseguir 5 cigarros para um outro detento, ele tatua nas minhas costas. Também tem isso. Né? Eu acho que ele tinha não precisa acreditar no que eu tô dizendo, é só... Eu acho que ele tinha um mini culto, sabe? Mas que não eram coisas que duravam. Era onde ele tava no momento. Não sei. As pessoas acreditam tem gente que acredita que o Henrique Cristo é Jesus, né, cara? Então... Sim. Tem pessoas com pós-graduação que acreditam que... Mas essa nossa versão do 66D, e ele vê o pai dele como demônio, e talvez o duelo seja com o próprio pai, sabe? Isso parece uma coisa que eu achei bastante interessante. Não é de todo fora impossível, assim, né? Fora do real, assim, né? Porque vamos pensar, ele queria fazer os sacrifícios dessas 10 crianças, tatuar essas 10 crianças para conseguir poderes de um deus e ele se transformar em deus e salvar a humanidade. Então
Eu nunca tinha visto que era esse o propósito. O propósito. Eu sempre vi que tinha uma profecia a ser cumprida, mas não cheguei a ver o que era essa profecia. No livro fala que, então, eu escolhi você, uma criança pobre com poucos recursos. Em algum momento do livro, deixa claro que ele é o profeta da maluquice dele, entendeu? Não, sim. Isso também muda dentro da narrativa dele, porque dizem que quando ele estava no manicômio já, a história dele meio que muda e, na verdade, o Heitor Carrilho, o médico que cuidava dele, teria roubado a identidade dele, né? E ele é um homem negro, pobre e sem poderes. Né? E aí, voltando ao Mário de Andrade, né, o Febrônio se torna uma espécie de Macunaíma, né? Eu acho as semelhanças entre a história do Febrônio e do Macunaíma assustadoras, assim. Tu sabe que tem uma linha de pensamento sobre o caso que diz que um autor leu o outro, que o Mário de Andrade leu o Febrônio, a gente sabe, mas que depois o Febrônio leu o Macunaíma. Porque o Febrônio, ele vivia, enquanto preso, ele vivia nas bibliotecas também, e ele era um leitor muito meticuloso e muito assíduo, ele tinha gosto pela leitura. Então é possível que ele tenha lido Macunaíma. A gente não sabe, mas eu acho bem possível. Sim, com certeza. Macunaíma foi é um livro que se popularizou absurdamente, né? Não tem como ele... Se ele tivesse vontade de ler, ele teria conseguido ler, principalmente porque, na época, o Febrônio provavelmente considerava o Mário de Andrade como um amigo dele, né? Porque o cara visitava ele... Outra coisa que eu acho que ajudava o Febrônio a ser tão convincente e tão erudito era justamente esse hábito de leitura. Por ele ter um hábito de alguém que lê muito, ele conseguia falar muito bem. Ele tinha conhecimento de verbetes e de palavras que não é do populacho, entendeu? Sim. Então ele convencia as pessoas pela fluência da língua. Tipo, nossa, esse cara fala bem demais, ele não deve estar mentindo. Vamos nos lembrar que em 1920 e poucos, em 1900 não fazia 20 anos que tinha acabado não faziam 30 anos que tinha acabado a escravidão, e ele conseguia convencer pessoas de que ele, um homem mestiço, preto, ele conseguia convencer pessoas nessa época de que ele era um médico, de que ele era um dentista. Sim. Não, né? Assim, a tiragem do livro dele... A população negra com ensino superior nessa época devia ser ridiculamente baixa. Não, a tiragem do livro dele, que ele mesmo bancou e publicou, foi uma coisa que ele fez com o dinheiro que ele conseguiu dos golpes, né, cara? Então não era pouco dinheiro. Não era pouco dinheiro, porque não era barato publicar um livro. Mesmo que fosse pouca tiragem, né? Sim, nem hoje, não é? Isso que o Bino falou faz sentido, porque a população negra no início do século XXI, com o curso superior, era inferior ao número de negros na África do Sul em pleno apartheid com curso superior. Então... Não é mesmo? É uma coisa... O Brasil sempre foi um país extremamente racista, né? E para um negro conseguir aplicar esses golpes, porque assim, já seria difícil para um negro com ensino superior convencer as pessoas de que ele tinha ensino superior e não estava mentindo. Para um que tivesse mentindo, ia ser o dobro de dificuldade, né? Ou seja, ele tinha o superpoder da leitura, cara. A leitura fez ele ser convincente. Esse poder de convencimento que os psicopatas têm, né? Ele conseguia convencer as pessoas que era médico, conseguia convencer, e não só, assim, quando falam pessoas, mas ele ia para o interior do Espírito Santo, uma cidadezinha com pessoas de pouca instrução. Não, ele convenceu o delegado que ele era médico e que ele precisava daquele crânio para estudos médicos. Os estudos dele, os estudos médicos. Muito estranho, assim, é difícil a gente dimensionar isso hoje em dia, mas também naquela época muitas coisas eram feitas assim com a palavra, né? Sim, aperto de mão no fio do bigode. Isso, as coisas eram feitas assim, combinação. A palavra de uma pessoa valia muito, né? E valia porque muito. existia a questão de crime de honra, né, cara? Sim, e assim, era um costume do Rio de Janeiro, naquela época, receber bem as pessoas, colocar as pessoas estranhas para morar nas suas casas. Então, se você pegar livros do Machado de Assis, livros sobre o século XIX, começo do século XX, isso era muito comum, assim, Memórias de um Sargento de Milícias, isso, o cara é expulso do pai, expulso pelo pai de casa, e ele encontra uma família e a família agrega ele. Dom Casmurro, do Machado de Assis.
Mas o próprio relato do Febrônio, que foi adotado pelo cara da elétrica lá, sem mais nem menos. Era uma coisa comum, assim, né? Era uma coisa da cultura no Rio de Janeiro, um pouco da cultura brasileira também. E essa história do Febrônio, ele acaba virando lenda, acaba virando mito e faz parte do imaginário carioca até hoje, e ele acaba se tornando também acaba virando motivo também para estudos mais modernos hoje em dia sobre a o caso dele revolucionou a justiça brasileira, né, cara? Isso, revolucionou a justiça brasileira e deu início também a uma revolução na psiquiatria, né? E a questão dos manicômios, né? Que é uma questão interessante, como a gente estava falando, porque ele não é condenado, mas ao mesmo tempo ele pega uma sentença de prisão perpétua, né? Porque ele nunca mais sai dali, né? No caso do Febrônio, ele jamais foi considerado apto para voltar à sociedade. E quando ele morreu, o Estado se negou a pagar pelo enterro dele. Sim, foram os funcionários, né, que pagaram. O cara conseguiu fazer amizade dentro do hospício, meu. Tipo, os funcionários e os médicos pagaram o enterro dele porque ele era um prisioneiro tranquilo, sabe? Eu acho isso inacreditável. São questões bem difíceis da gente tentar levantar, porque não faz parte do convívio normal, e a gente no Brasil, a gente tem uma coisa muito punitivista com relação aos presos, assim, né? Sim. De querer que o cara se foda mesmo, né? É uma justiça retributiva, né? E o cara ser considerado, então, inimputável, ser encaminhado para um manicômio para ser tratado. Muitas vezes a gente vai ter essa impressão de que ele foi condenado à prisão perpétua, como a gente estava falando, né? E existe até um movimento de pessoas que são meio que contra, vamos dizer assim, tentam construir essa narrativa de que o Heitor Carrilho, o cara que cuidou do Febrônio pelo resto da vida do médico, não do Febrônio. O Febrônio viveu mais que o cara. Mas que o cara, de alguma forma, tipo, era o vilão da história do Febrônio, assim. Talvez porque na narrativa do Febrônio ele era o vilão, né? Mas na vida real, assim, esse cara foi um grande defensor dos direitos das pessoas com Mas isso entra naquelas discussões, né? Que até são atuais, né, cara? A gente escuta muito hoje em dia a questão do direitos humanos para humanos direitos, né? Até hoje a gente escuta isso, né? Quando, na verdade, direitos humanos é para todas as pessoas, seja bom, seja mal, não importa. O único pré-requisito é ser um... no caso, tu não entra no... humano, né? Tu não entra nessa, né, Bilo? Eu gostaria de pedir pro editor remover essa parte do vídeo onde o Franco levanta a hipótese de que eu talvez seja um réptil. Daqui a pouco vai estar acusando o negromante de não estar nem vivo. Eu não tenho certeza se eu vi ele respirar em algum momento, mas... né? Como se respirar fosse um requisito básico para se estar vivo, né? Eu acho que se a gente fosse dar continuidade ao assunto do Febrônio e saúde mental, a gente poderia ficar muitas horas ainda discutindo, mas eu acho que a gente meio que já chegou no limite de tempo do nosso episódio. Nosso programa, né? E a gente espera aí a interação de vocês sempre pelo nosso Twitter, que é o... @podcastdepois. E também no Instagram. @depois do Apocalipse Podcast. Tudo em minúsculo. E também pode nos encontrar no YouTube, que é o Depois do Apocalipse Podcast. E agora teremos uma novidade também, caros sobreviventes. Caso vocês não saibam, caso vocês sejam extremamente chiques e exclusivos, agora estaremos também no iTunes. Isso é verdade. Estaremos no iTunes. Mas, então é isso. Fiquem bem, permaneçam vivos e até a próxima. Tchau. Tchau.